No devocional de hoje eu vou te explicar qual deve ser a ordem das prioridades de uma esposa cristã ou de um casal cristão. Quantas vezes nós nos pegamos cheio de coisas para fazer e não sabemos, né, o que fazer primeiro, o que dá prioridade, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Então eu vou compartilhar com vocês hoje o que eu utilizo na minha vida baseado na palavra de Deus. Antes de eu fazer a leitura do trecho bíblico que eu quero compartilhar com vocês, eu quero te pedir, se inscreva aqui, toque aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber material para edificar a sua vida, para edificar o seu casamento. Se você já é inscrito, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que está precisando melhorar o seu casamento. Tenho certeza que ela vai ser grandemente abençoada. Marcos 12, 28 diz o seguinte, eu vou ler aqui na minha Bíblia, que é a Bíblia NVT, o mandamento mais importante. Um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu, o mandamento mais importante é esse, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esses. Esse texto eu utilizo todos os dias para conduzir a minha vida, para conduzir as minhas prioridades. Porque a gente tem tanta coisa para fazer, se a gente for deixar se levar pelas circunstâncias, pelas demandas, né, a gente se perde. Então eu vou compartilhar aqui com você qual deve ser as prioridades da sua vida. Quando a gente tem entendimento dessas prioridades, a gente começa a falar não para muita coisa. A gente começa a organizar a nossa vida de acordo com essas prioridades que nós aprendemos aqui no texto. Lendo esse texto, eu aprendo que a maior prioridade de uma pessoa cristã deve ser Deus, né? O versículo diz: o mandamento mais importante é esse: ouça, Israel, ame o Senhor seu Deus, né, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças. Então, a maior prioridade da nossa vida, né, deve ser Deus. Aqui não está falando, né, da igreja, não está falando de ministério, está falando de Deus. O seu tempo com Deus, amar a Deus, não colocar nada acima de Deus. Então é muito importante, né, que nós tenhamos um tempo diário de devoção a Deus, um tempo diário, né, de louvor a Deus. Como nós mostramos que nós amamos uma pessoa hoje em dia? O que nós temos de mais precioso hoje em dia? O nosso tempo. Então nós demonstramos amor quando nós dedicamos tempo a algo. Precisamos dedicar tempo diário a Deus todos os dias, né? Então, se você ainda não faz, comece a fazer um devocional todos os dias, né? Comece a separar tempo com Deus. Essa deve ser a maior prioridade da nossa vida. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes a gente se perde aí no meio de tantas coisas para poder fazer, mas Deus é a coisa mais importante, né? É o que nós devemos dedicar mais tempo. Tempo diário de leitura com Deus, né? Tempo diário da leitura da palavra, louvor, oração. Então, assim, precisamos priorizar isso. Não significa que você tem que fazer 3, 4 horas de devocional. Comece com 5 minutos, 10 minutos, mas priorize o seu tempo com Deus. Preferencialmente, né, junto com seu cônjuge, com sua família. E aí o texto continua falando, né, que o segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Então, o que eu aprendo com esse texto? A segunda prioridade da sua vida deve ser você. Você não consegue amar ao próximo se você não se ama. Então, ame a Deus. Em segundo lugar, se ame, se cuide. Cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde emocional, né? Então, cuide da sua alimentação, tenha tempo para poder fazer atividade física, para cuidar de você. Porque se você não estiver bem emocionalmente, fisicamente, como você vai cuidar do próximo, né? Como você vai cuidar do outro? Então, nós temos errado muito nisso, nós principalmente mulheres.
Nós temos pecado, às vezes, colocando os nossos filhos como prioridade, colocando a casa como prioridade, colocando outras pessoas como prioridade, deixando a gente por último. Muitas mulheres que não se cuidam, que não cuidam mais da sua aparência, que não cuidam da sua saúde, né? E às vezes você não fala. Então, fale do amor de Deus, fale de Jesus para as pessoas, né? Fale do evangelho, precisamos falar de Deus, os tempos são maus, precisamos pregar a palavra de Deus. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, né? Que você entenda aí as prioridades, que você ajuste as prioridades da sua vida, né? Para quando você estiver cansado, sobrecarregado, você reflita aí quais têm sido as prioridades da minha vida, o que eu preciso fazer primeiro, o que eu preciso falar não, o que eu preciso tirar da minha vida, o que eu preciso priorizar. Essa ordem me ajuda muito nos dias que eu estou, às vezes, cheia de tarefas, cheia de coisas para fazer. Então eu venho aqui na minha lista, falo isso aqui primeiro, isso aqui não, isso sim. Então espero que isso tenha te ajudado. Se você assistiu esse filme até o Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui nos comentários, né? Amém. Se você gostou, deixa aqui pra gente sugestões de vídeos pra gente poder trazer vídeos que vão edificar a sua vida, a sua família. Amém? E eu te espero no próximo vídeo. E a gente vai passando aí anos fazendo isso. Chega uma hora que as mulheres ficam doentes. Doente fisicamente, doente emocionalmente. Quantas mulheres com ansiedade, quantas mulheres com depressão. Por quê? Foca em cuidar muito do outro, prioriza muito o outro, prioriza muito o trabalho e esquece dela mesma. Esquece da sua saúde, esquece de descansar. Quantas mulheres, né, estão tão aceleradas que não se permite descansar, que às vezes não dorme bem ou que dorme pouco, que não faz uma atividade, que não come frutas, verduras e legumes, come qualquer coisa. Por quê? Tá muito focada no outro e esquece de si mesma. Lembrando que o se amar, se cuidar, é diferente de ser egoísta, né? De só pensar em você, de só pensar nos seus problemas, de só pensar nas suas dores, né? De se vitimizar. Não é isso, é ter tempo diário para cuidar de você, tempo para descansar, tempo para você estar bem com você mesmo, né? Então, recapitulando, primeiro nós devemos amar a Deus. Segundo, nós devemos nos amar, cuidar da nossa saúde, da Terceiro, amar ao próximo. Quem é a pessoa mais próxima de você? O seu cônjuge, né? Então, nós precisamos cuidar do nosso cônjuge. Quantas mulheres aí às vezes priorizam a casa do que o cônjuge? Então, dê atenção ao seu cônjuge, né? Passe tempo com o seu cônjuge, demonstre amor por seu cônjuge, né? A mulher que se ama, que se cuida, ela está mais propensa a cuidar do outro, né? De forma intencional, de forma amorosa. Passem tempo juntos, né? Se divirtam juntos. Uma ótima oportunidade aí é fazer devocional junto, né? É um momento de gerar conexão, é um momento só dos dois ali, de ler a palavra de Deus, de aprender um pouco mais, um momento de intimidade, um momento de comunhão. Eu te incentivo também a ter o dia do casal, né? Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, você e seu cônjuge, só vocês, sem filhos, sem televisão, né? Vocês vão ter um tempo ali para vocês, para conversar, para namorar, para poder comer algo diferente, para poder passear. Se você tem filhos pequenos como eu, né? Põe as crianças para dormir mais cedo e tem um momento ali de vocês. É muito importante que o casal não perca essa conexão. É muito importante que o casal tenha tempo junto. Como eu te falei no começo, o que demonstra que nós amamos uma pessoa, né? O tempo que nós dedicamos a ela, né? Então seja intencional nesse tempo. Separe aí algumas horas por semana. Separe um tempo só para vocês e não abra mão. Muitos casais reclamam, não é mais como no começo do namoro. Mas por quê? Muitas vezes não tem tempo junto, não tem tempo de qualidade junto. Então comece a priorizar o seu casamento. Os seus filhos vão crescer e vão embora. Quem que vai ficar? O seu cônjuge, né? O trabalho, amanhã eles podem te demitir, né? E aí quem que fica? O seu cônjuge. Então
fortaleça esse casamento. Em quarto lugar, os filhos, né? Depois de Deus, depois de você, depois do seu marido, aí vem os seus filhos. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos, né? Dedicar tempo a eles, mas nós não podemos inverter a ordem. Se nós colocamos o nosso filho acima de Deus, não é o certo. Se nós colocamos os nossos filhos acima de nós, da nossa saúde física e emocional, também não vai dar certo. Precisamos entender essa ordem. Precisamos amar os nossos filhos, cuidar deles, educar, né, de acordo com a palavra de Deus. Os filhos, eles precisam entender que primeiro o casal, que primeiro o tempo com Deus, que primeiro o momento da mamãe se cuidar, da mamãe ter o tempo de descanso dela, né? Precisamos muitas vezes falar não para os nossos filhos, precisamos delegar mais, ensinar mais as coisas para os nossos filhos. Ensinar dá trabalho? Dá, mas se a gente não ensinar agora, eles vão ser adultos e não vão saber fazer. Então, ensine seus filhos, delegue atividades para eles, mostre para eles que primeiro Deus, primeiro você, primeiro seu casamento e assim, sim, eles, né? O tempo deles, o momento deles. Em quinto lugar, a nossa família de origem e os nossos amigos. Quantos casais eu recebo, né, que reclamam muito que o marido ou a esposa dá muita atenção para os amigos e não dá atenção para eles, né? Que o marido vive na casa da mãe dele, mas não dedica tempo à esposa. Não inverta a ordem, né? Depois que nós nos casamos, a nossa família, a nossa esposa e os nossos filhos, né? Os nossos pais, nós precisamos amar, nós precisamos honrar, mas aí eles são a nossa família de origem. Pois, né, vem aí o nosso trabalho. Entenda algo. Nós precisamos do nosso trabalho, nós precisamos de renda, né, para poder sobreviver e cuidar, mas o nosso trabalho não pode substituir a nossa família, né? A nossa família é muito mais importante que o nosso trabalho, principalmente as mulheres, né, que têm a função aí de gerenciar o lar, de cuidar dos filhos. Se o seu trabalho te suga tanto que você não tem tempo para sua família, né? Se o seu trabalho te demanda tanto que você não tem tempo para cuidar do seu esposo, para ter tempo com o seu esposo, tem alguma coisa errada, né? Você precisa rever aí as suas prioridades. Se o seu trabalho está te deixando doente e você não tem tempo para Deus, né? Se você não tem tempo para poder se cuidar, para poder se alimentar bem, né? Come ali na frente do computador trabalhando, reveja as suas prioridades. O nosso corpo aguenta aí por alguns anos, mas chega uma hora que ele esgota, né? Tanto tem se falado aí de burnout, de depressão, então cuidado, né? Precisamos trabalhar, precisamos nos dedicar ao nosso trabalho. O trabalho enobrece, né, o homem, a mulher, mas o trabalho não pode virar ídolo na nossa vida. Cuidado com isso. E para fechar, né, eu sempre incentivo as pessoas a terem, né, um cargo na igreja, participar de um ministério na igreja. A seara é muito grande, os trabalhadores são poucos. Então precisamos sim nos dedicar à obra de Deus, mas aqui também fica um alerta, né? Eu recebo muitos casais que o marido ou a esposa está todo dia na igreja, né? E acaba dedicando trabalho o dia todo e à noite está na igreja. E aí não tem tempo para a família, e aí não tem tempo, né, para poder cuidar da esposa, dos filhos. Cuidado, precisamos servir na igreja, né? Precisamos nos dedicar à obra de Deus, mas entenda algo, isso não pode vir na frente da nossa família, né? Isso não pode atrapalhar o nosso trabalho, tá? Então é muito importante que estejamos na obra, né? Nós servimos no Ministério de Família, nós servimos lá no Ministério de Noivos, mas temos dias e horários para isso. Nós não estamos lá todos os dias, por quê? Primeiro vem a nossa família. Como nós vamos cuidar do Ministério de Famílias, vamos cuidar lá do Ministério de Noivos, se eu primeiro não cuido da minha família? Pessoas que estão todo dia na igreja, tá errado, estão fugindo. É muito normal, eu vejo muito isso, né? O marido que está todo dia na igreja, ele está fugindo muitas vezes dos problemas de casa. Está lá na igreja todo dia, mas não resolve os problemas de casa. Então, tenha um ministério, eu te incentivo a servir na casa de Deus, mas cuidado para que isso não seja uma estratégia do inimigo para te tirar de perto da sua família, entende?
Precisamos entender essa ordem de prioridades e cuidar para poder praticar todos os dias. É difícil, tem vários momentos que eu me paro e falo, não, peraí, deixa eu ver aqui, isso aqui eu vou ter que falar, não, isso aqui não é prioridade, né? Coloca lá na ordem da prioridade, anota aí essas prioridades para você nunca mais se esquecer, para você nunca mais inverter essa ordem de prioridades. Então vamos recapitular. Primeiro, né, o nosso relacionamento com Deus. Dedique tempo diário a Deus, dedique tempo diário à palavra de Deus. Segundo, você, é muito importante que você se cuide, que você se ama, que você cuide da sua saúde física, emocional e espiritual. Se você não estiver bem, como que você vai cuidar das outras coisas que Deus te deu? Terceiro, o seu cônjuge, né? O seu cônjuge, vocês são uma só carne. Dedique tempo à sua uma só carne para que o casamento não esfrie, para que o casamento não acabe. Não dê brecha para o inimigo, colocando os filhos, o trabalho, ou mesmo o ministério na igreja antes do seu relacionamento com o seu cônjuge. Em quarto lugar, vem os nossos filhos, né? Os filhos são heranças do Senhor, precisamos cuidar, precisamos treinar, precisamos caminhar no caminho com eles. Quinto, a nossa família de origem, os nossos amigos. Precisamos ter, sim, tempo com os nossos pais, com os nossos primos, tios e com os nossos amigos, né? Temos aí, às vezes, muitos amigos que são mais chegados do que irmãos. Então, precisamos ter tempo com eles. Em sexto lugar está o trabalho, né? O trabalho nos demanda uma carga horária grande, né? Mas precisamos tomar cuidado para não extrapolar essa carga. Precisamos tomar cuidado para que o trabalho não nos sugue tanto, nos deixe tão cansado que não tenhamos tempo nem disposição para a nossa família, para Deus e para nós mesmos. E 7, eu te incentivo a ter aí um ministério na igreja, né? Servir na casa de Deus. Isso é muito importante. O Senhor nos convida, né? Jesus está voltando, então nós precisamos falar da palavra de Deus, nós precisamos pregar o evangelho. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui nos comentários, né? Amém, se você gostou. Deixa aqui pra gente sugestões de vídeos pra gente poder trazer vídeos que vão edificar a sua vida, a sua família, amém? E eu te espero no próximo vídeo.